Porque se amando Deus aqui, né? Ele fala na Bíblia que a gente tem que prosperar e tem que deixar a nossa riqueza para 3 gerações. Percebe? Que não se trata desse tempo, mas do tempo dos nossos, né, ancestrais, das nossas gerações. Quem os nossos ancestrais foram um ciclo antigo, mas a gente carrega disso com a gente. Só que tem momentos, né, na nossa vida que a gente passa por situações que são semelhantes, porque são a nossa geração, são as nossas raízes. Só que tem coisas que hoje a gente tem que romper com o passado para viver o novo. Isso é importante para nós, pra gente viver bem, viver feliz. A gente vive hoje e a vida passa tão rápido. Meu filho já tem 13 anos, entende isso? E olha, já vai fazer quase 20 anos que eu tô com meu marido. Entende que a vida vai passando muito rápido e quando a gente vê, ó, ela já acabou. E a gente não tem que pensar nessa riqueza do aqui agora, do terreno, né? Mas a gente tem que pensar na riqueza que a gente está construindo para o céu, que são o que a gente planta nessa terra, né? O que a gente vai prosperar, não só para nós, mas para as próximas gerações. Porque a gente não tem que pensar só o hoje, né? A gente tem que pensar anos à frente. Eu aprendi isso na arquitetura. A gente não projeta a casa hoje, a gente projeta pensando há 100 anos à frente. Mas a nossa vida, a gente tem que planejar gerações, entende? E tudo isso é importante porque Deus vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai trazer discernimento para você, para Ele dar o melhor dele para você, para sua vida, para sua família. Então comece a buscar Ele, faça oração, faça jejum, se entregue, sabe? Se tem algo na sua vida que está estagnado, que está parado, que está dando problemas, que você está vendo que não está evoluindo, que você está parada ali, algo está errado. Busque Jesus, busque entender quem é você, o que você quer para sua vida, quais são seus objetivos, seus sonhos, suas metas e olhe para dentro, sabe? Não fica pensando o que o outro quer, o que o outro acha. Olhe para você, o que você quer. Eu conversei com tantas mulheres que não me sabia responder isso. Não sei se é o seu caso, mas ela não sabe a cor que ela gosta, ela não sabe qual é o sonho dela, ela não sabe o que ela quer fazer, onde ela tem vontade de ir, conhecer cidades novas. Isso nunca passou pela cabeça dela, porque ela vive para cuidar dos filhos e da família, e ela tá no ciclo antigo e parado. Ela não vê um ciclo novo na vida dela. Muitas mulheres chegam até mim com essas questões da vida está parada, né? Que tá pessoas morrendo, dando problemas, acontece sempre alguma coisa acontecendo na vida dela e ela não consegue prosperar. Por quê? Ela precisa encontrar o seu propósito. Ela saiu do seu propósito. Então ela tá vivendo por ela, né? Ela não tá vivendo por Deus, não vai ter as bênçãos de Deus. Ela precisa se encontrar, precisa se alinhar, entender o que Deus quer para a vida dela. Porque a gente, em certo ponto da nossa vida, a gente começa a entender isso. Eu tô falando porque eu passei por isso. Eu vivi uma vida em que eu achava que tudo era natural, que tudo tinha que acontecer, o que aparecer, apareceu, se apareceu porque tinha que aparecer, mas não é assim as coisas. A gente tem que conversar com Jesus, a gente tem que ter Deus na nossa vida nos orientando, a gente tem que buscar Jesus sempre. Ele está nesse barco conosco e muitas vezes a gente ignora. Deus fala com a gente, mas a gente não escuta. Entende que é um processo, né? Eu evolui muito esse lado espiritual, esse lado de entender que as coisas têm um propósito. E quando a gente sai desse propósito, as coisas começam a dar errado. Acontecem acidentes, problemas, morte, destruição. Entende? Tudo que de ruim vai acontecendo. Por quê? Você desalinhou do seu caminho. Você está indo numa correnteza. De repente, você para e você quer desviar. Então, você tem que fazer mais força para sair da correnteza. Então vai ter mais força, vai ter mais pressão, vai ter mais, né? Nada de Deus. Entende que você vai precisar de mais força. E aí o que acontece? A gente não tem tanta força como muitas pessoas pensam. Muita coisa, sabe, aconteceu na minha vida que eu achava que eu era forte, batalhadora, guerreira, né? Porque eu ia atrás, eu queria fazer. Eu era muito impulsiva, às vezes eu fazia, metia os pés pelas mãos. Hoje, com Deus na minha vida, eu já sou. Eu já penso antes de agir. Eu já começo a discernir as coisas, eu percebo os sinais.
Alguém me fala alguma coisa, eu fico quieta, eu só falo poucas palavras. E eu começo a discernir na minha cabeça, comparando situações que todas elas vêm me dizer está relacionado a alguma coisa parecida. E isso tem ficado muito forte, sabe? Essa desconexão do propósito, desconexão do eu, de não saber quem ela é. Essa desconexão, né, de estar no ciclo errado. Desconexão das coisas estar dando errado, com problemas, porque ela sabe que ela gosta de fazer aquilo. Mas aconteceu coisas, pessoas foi aparecendo e ela foi aceitando. E isso foi desviando ela do destino dela. E aí ela foi indo pro caminho errado. Então o que acontece quando você sai do propósito? As coisas não vão dar certo. Mas mesmo ela sabendo, coisas na nossa cabeça fica assim, eu preciso disso porque eu preciso de dinheiro, eu preciso disso porque eu preciso fazer isso. E, fazer isso porque eu não dou conta de fazer aquele outro. É mais difícil, é mais complicado, né? Muitas coisas. Porque, sabe? Esse porque não dá, porque não. Então isso vai te levando cada vez mais pro caminho errado. E quando aparecem pessoas de Deus, as luzes na nossa vida, né? Esses anjos, eles vai clareando a mente dessas pessoas. Vai trazendo ela pro caminho de Deus, porque vai ser aos poucos. E aos poucos vai fazendo sentido na cabeça dela, entende? Que aos poucos ela vai entendendo, nossa, é verdade, sabe? Eu preciso disso, eu precisava desse empurrão seu, eu precisava ouvir isso. Eu sabia disso, mas, sabe, parecia que as coisas não estavam dando certo pra esse caminho. E agora que você falou, eu já tô aberta a opções, a ideias, coisas estão aparecendo. Entende? Por quê? Porque a nossa mentalidade está mudando. Porque quando a gente está conversando com pessoas que tem esse propósito, né, de estar no propósito de Deus, de estar aqui, tá alinhado à nossa essência, a gente começa a trazer opiniões, imagens, sonhos na cabeça dela. E isso cria uma mentalidade. Então ela imagina aquilo. Então aquilo passa a atrair. Você já ouviu falar da lei da atração? Então é isso, você atrai o que você quer, o que você imagina, entende? Não é algo que, eu vou querer ir para Maldivas, para conhecer a Europa inteira. Calma, você pode, né? Mas é aos poucos. Como que você vai fazer isso? Ou tendo uma empresa, fazendo tal serviço, né? Tendo tantos clientes. Esse já é um primeiro passo, entende? Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu tô percebendo muito esse movimento de mulheres para mim, né? E essa palavra tá vindo a semana inteira, né, sobre ciclo, propósito. Até semana passada eu falei sobre isso. Então, que isso faça sentido para você, tá? Contem comigo para o que for que você sentir no seu coração. Escuta o que você sente, o que você pensa. Pessoas que vêm te trazer palavras, situações. Tudo isso é sinal de Deus. É assim que ele fala com a gente. E ele fala também lendo a Bíblia. Ele fala um momento em silêncio, uma palavra, 2, 3 palavras, porque ele é uma pessoa de poucas palavras. E aos poucos você vai entendendo por que aconteceu isso e isso. Entende? Por que quando eu fui pra cá, se eu tivesse ido pra cá ia dar certo? Porque as coisas você vai percebendo que Deus tem um plano perfeito, porque é justamente assim. A gente erra, a gente quer fazer o que a gente quer, né? É que nem um pai. Ele não pode falar tudo sim pro filho. Como que esse filho vai crescer? Mimado, mal educado, achando que tudo ele pode, tudo ele quer, todo mundo tem que fazer as vontades dele. E as coisas não são assim. Deus também não é assim. Então ele tem que saber falar sim, ele tem que saber falar não, e principalmente, né? Ele sabe do nosso destino, do nosso futuro. Ele sabe o agora, o depois, o amanhã e as nossas gerações, ele sabe de tudo. Então, se entregue a Deus, a Jesus, porque isso mudou completamente a minha vida e vai com certeza mudar a sua história e a da sua família. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Esse é meu propósito aqui, né? Esse canal, essa luz de Deus para vocês, para te ajudar a discernir, a conhecer um pouco mais, a tirar dúvidas. No que eu puder ajudar, eu tô aqui para isso, tá? Compartilha com uma amiga que faça sentido para ela. Também é um ato de generosidade para essa palavra chegar a outras pessoas. Beijinhos!